Boa tarde, pessoal. Resolvi fazer mais um vídeo de um outro exercício que também está na lista de vocês, tá? É aquele número 11, e cujo cabeçalho está aqui, ó. A doença de Tay-Sachs caracteriza-se pelo estabelecimento de grave retardo no desenvolvimento. Notem que nós vamos estar falando desse fenótipo aqui, que é a doença de Tay-Sachs, tá? Então, lembrar, esse é o heredograma que está proposto na questão. E a gente sempre tem duas possibilidades quando a gente fala disso: ter, né, quem tem a doença e quem não vai ter a doença, tá? Então aqui vou colocando aqui para vocês as duas possibilidades. Bem, o restante da questão comenta, né, alguns sintomas, cegueira progressiva, demência, paralisia e morte entre 2 e 3 anos de idade. Então, o heterozigoto pode ser detectado por ensaio enzimático de exoaminidase no soro ou nos fibroblastos, que revela 40 a 60% da atividade abaixo daquela dos indivíduos normais. A taxa de prevalência, Após o diagnóstico dessa doença em 2 membros da família, representando o heredograma abaixo, foi pedido pelo casal 3, 4 e 3, 5 um aconselhamento genético. Então, vamos aqui. Notem que não fala maiores detalhes sobre qual é a herança dessa doença. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é tipo de herança, tá? É uma das questões, inclusive a letra E, qual o padrão de herança envolvido nessa anomalia genética? Justifique sua resposta. Então, a primeira coisa que a gente observa, a primeira pergunta que se faz existem homens e mulheres? Como a gente viu, tem, né, mulher e homem afetado, de acordo com a legenda aqui. Ok, tem homem afetado, tem mulher afetada. O número de homens e de mulheres difere consideravelmente? Não, nós temos um homem e nós temos uma mulher. Então, isso nos leva a crer que isso seja uma herança autossômica, tá? Herança, vou botar aqui, uma herança autossômica. Okay? Lembrando, a herança autossômica é aquela cujo gene que determina tá um locus dentro daqueles 22 pares de cromossomos autossômicos, ok? Não tá no par sexual, não tá no X ou no Y, tá nos autossômicos. Bem, a outra questão eu preciso também saber a relação de dominância, tá? É dominante ou é recessivo? E aí a gente vê algumas coisas. Primeiro, a gente está anotando saltos de gerações, né? E tendo salto de geração, isso já me leva a crer que é uma característica recessiva. Entretanto, além dessa, na verdade, nós temos uma outra coisa que nos leva ou nos determina que é uma herança recessiva, que é, se a gente observar na geração 2 aqui, ó, tá? Os pais dessa geração que não apresentam a doença, que são normais para o caractere doença de Tay-Sachs, tá? Eles têm filhos afetados. Quando 2 pais com fenótipo igual têm um filho com fenótipo diferente, a característica do filho é recessiva, ok? Então, aqui a gente sabe que nós estamos lidando com uma característica, já que é a criança que está afetada, que é uma herança autossômica, tá? Do tipo recessiva, tá? E aqui eu consigo pensar, então, nas possibilidades de genótipo dos fenótipos que eu havia comentado. Eu sei que quem tem a doença será azinho, ok? E quem não vai ter a doença será azão alguma coisa, tá? Lembrando que pode ser tanto azão quanto azinho, tá? Já que eu montei aqui, vamos colocar aqui geração 1, né? Pra depois não ter problema. E aqui geração 2, geração 3, e depois, inclusive, ele está pedindo qual é o próximo, né? Então, montei, vou colocar agora os possíveis genótipos de cada um desses indivíduos, ok? Então, aqui eu sei que é um azinho, porque ele tem a doença. Qual que é o outro que tem?
aqui. Tá? Todos os outros eu sei que são azão alguma coisa. Tá? Então, olha lá. Esse aqui eu sei que com certeza é azão azinho, porque lembra, se ele tem filho azinho, tem que vir de algum lugar isso, né? Então, a gente vê a questão necessidade de ter pais heterozigotos, tá? Ctrl C, Ctrl V, os dois pais são heterozigotos. Da mesma forma que esses pais também são heterozigotos. Por quê? Porque eles têm característica normal, e para ser normal, ali, não ter a doença, tem que ser azão alguma coisa, né? E eles têm um filho com a doença, então esse azinho tem que ter vindo de alguma maneira, né? Todos os outros, vamos ver aqui, eu não vou ter realmente noção de como é que eles serão, tá? Todos os outros indivíduos, eu não sei como, não vou ter certeza. Posso ter a probabilidade, né? Mas a certeza realmente a gente não tem. A probabilidade todos esses da geração 3 aqui, sem a doença, serem heterozigotos, é de 1/2 e de serem, desculpa, 2/3, e de serem homozigotos, azão, é de 1/3, ok? Bem, sabendo disso, tá? Que esqueci dessa mulher. A próxima parte da questão, na verdade, me perguntava o quê? Após o diagnóstico da doença em um dos membros da família do representado, foi pedido um heredograma do casal 3,4 e 3,5 no aconselhamento genético. Tá? Quem é o 3,4 e 3,5? 1, 2, 3, 4. Esses dois que estão marcados. Pergunta é qual a probabilidade do nascimento de uma criança afetada para o casal em questão. O que tem que ser afetada? Ela ter, né? Para ela ter, ela tem que ser azinho. Então, essa é a pergunta. Qual é a probabilidade desse casal ter uma criança azinho? Mas notem que eu não sei qual é o genótipo real deles, né? Mas só tem um genótipo possível para que eles tenham um filho, né? Assim, que é o qual? Eles serem azinho. Tá? Eles precisam ser assim. Se eles são, a gente não sabe. Por isso que a gente está lidando com probabilidade. Não esqueçam disso, tá? E a pergunta, qual é a probabilidade de eles serem azinho tendo pais azinho? O que eu faço? Um quadrinho de Pinet, gente. Tá? O velho e bom quadrinho de Pinet. Ok? O que eu fiz aqui? Desculpa, 4C, tá? O velho e bom quadrinho de Pinet. Então, faço lá meu quadrinho de Pinet. E aqui tá meio esquisito. Vamos ver se a gente consegue lidar com ele aqui. Tá me dando banho esse quadrinho de Pinet. Mas tá aqui. Vamos lá. Então, fazendo o azinho com azinho, né? Lembrem, isso é um azão. Cruzou azinho, cruzando com azinho. Tá? E aí, os possíveis cruzamentos, os possíveis resultados aqui, né? São azão, podem ser aqui azinho, pode ser aqui azinho também, né? E por último, a gente tem a possibilidade de, nesse cruzamento, termos azinho. Ou seja, né? Se eles forem azinho, a probabilidade aqui é de 1/4. Então, aqui é de 1/4. Mas, qual é a probabilidade desses serem azinho? Então, notem, usando mesmo, já que os pais são assim, né? A gente tem que lembrar que eu sei que eles não são afetados. Então, eu vou tirar essa probabilidade da jogada. Opa, tira. Ok.
tá? E quando eu faço isso, eu tenho só 3 possibilidades. Então, qual a probabilidade dos pais serem azão, azinho, como os pais deles, tá? Nós temos 3, 2 em 3. Então, a probabilidade desse aqui ser azão, azinho é 2 em 3. E a probabilidade desse aqui ser azão, azinho é 2 em 3. Para esse ser azinho, azinho, então eu preciso ter esse evento e esse, tá? Por isso eu faço o quê? Pego os 2/3, né? Multiplico por mais os 2/3 que estão daqui. E multiplico mais pelo 1/4, que é a possibilidade de ser homozigoto que eu tenho, né? Isso vai me dar o quê? 2 vezes 2 dá 4, vezes 1 dá 4. 3 vezes 3 é 9, vezes 4 é 36. Vamos, 4/36, a gente pode simplificar a fração, né? Divide por 4 nos dois, então 1/9, tá? 1/9 que corresponde a 11,11%. Tá? Não precisa chegar na porcentagem, eu vou trabalhar com vocês aí dentro na psicologia até a fração mesmo, tá certo? Então, espero ter contribuído. Lembrem, essa é também a mesma coisa lá do porquinho, né? Só que aqui o que a gente tá vendo é a probabilidade desse casal, né? Que eu tenho certeza que não tem a doença, né? Mas que quer saber qual é a probabilidade deles terem um filho que tem a doença, já que na família existe o alelo para essa doença, ok? Tem um outro exercício, que é o exercício número... Deixa eu até dar uma olhadinha aqui. Que a gente fez em sala de aula também, que é o 9, né? O 9. Acho que esse é o heredograma. Esse aqui. Esse heredograma aqui. É o que eu tô vendo aqui. Eu vou parar esse exercício. Vou ver direitinho qual é aqueles... A gente pode fazer aqui também, né? Olha só. A gente pensar nesse aqui, ó. Vou botar pra lá, porque daí eu consigo trabalhar com ele, né? Linkar com ele aqui. Esse heredograma aqui. Primeira pergunta, não sei nada, né, sobre isso. É saber que tipo de herança que é, né? Qual herança? Herança. Lembra, nós temos 2 grupos de herança, tá? Vemos, tem homens e mulheres? Sim, tem homem e tem mulher, né? Mas notem que nós temos 2 homens e nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mulheres. Tem uma pequena diferença numérica aí, né? Brincadeira, tem bastante, né? Então, obviamente, isso é uma herança que a gente chama de uma herança sexual, tá? Entretanto, nós temos 2 tipos de herança sexual. A herança que é ligada ao cromossomo X e a herança que é ligada ao cromossomo Y. Lembrando que a herança ligada ao cromossomo Y a gente chama de holândrica, né? Ou restrita ao sexo. E teria que somente ocorrer em homens. Então, não é uma herança ligada ao cromossomo X. É uma herança sexual ligada ao cromossomo... Não é ligada ao cromossomo Y, desculpa. É ligada ao cromossomo X, tá? Por isso tem homens e mulheres. Homens e mulheres têm o X, né? O homem é o XY e a mulher é o XX, tá? E agora a outra pergunta é: dominante ou é recessiva? Porque eu preciso saber disso, tá? Quando é dominante, a gente lembra que nós temos todas as gerações, né? Isso é uma coisa que é bom de lembrar. Segundo, pra gente... Então, isso já leva a crer que é dominante, mas a gente não pode afirmar ainda, né? Segundo, geralmente um pai afetado tem um filho afetado, tá? E se a gente observar, isso vai se estabelecer em todas as gerações, tá? E tem uma outra questão, que já é uma regrinha,
em relação às heranças ligadas ao cromossomo X, que dizem que, né, quando nós temos mais mulheres do que homens afetados, é uma herança autossômica do tipo dominante. Quando o contrário, quando nós temos uma quantidade maior de homens em relação às mulheres, é porque é uma característica que a gente chama de herança sexual ligada ao cromossomo X recessiva, ok? Então, qual seria os fenótipos aqui esperados, tá? É uma característica dominante, então os afetados serão como? Não esquecer que isso aqui é o herança ligada ao sexo, tá? Então, eu não posso esquecer dos cromossomos sexuais, tá? Eu não sei se eu consigo fazer aqui o que eu quero, tá? Mas esse aqui seria, as mulheres seriam X-azão. Acho que eu não vou conseguir fazer aqui. Desculpa aqui, só um pouquinho. Não sei. X-azão, X-azão. Vou botar aqui. Não esqueçam que isso aqui é lá em cima pequenininho, né? Tá? Ou as mulheres podem ser X-azão. Opa. X-azão. X-azinho. Tá? E os homens que são afetados, eles são X-azão. Y, tá? Assim são os homens afetados, tá? Então, por ser dominante, a gente vê esses possíveis genótipos. Não esquecer de colocar no cromossomo sexual, porque senão vai dar errado. Como é que são as pessoas normais? Homens normais vão ter o alelo recessivo, então, né? E as mulheres normais, né, terão também o alelo, os dois alelos recessivos no caso, tá? Vão ser X-azinho, X-azinho, ok? Então, aqui eu já sei como é que são esses homens aqui. Ctrl-C, Ctrl-V. Esse homem aqui, vou diminuir um pouquinho para caber embaixo dele, tá? E essa mulher aqui... Esse homem aqui é normal, tá? Esse homem é normal e essa mulher é afetada. Se ela é afetada, ela pode ser uma coisa ou outra, né? Essa aqui todos os normais, todas as mulheres normais são assim. Vamos achar as mulheres normais por aqui. Tá? E os homens normais, assim, né? Como tava aqui. Por que eu não comecei tudo no mesmo momento, tá? Mas a pergunta do problema era: qual é a probabilidade... Aqui. Todas as filhas dos homens afetados serão afetados? Sim ou não? Não é nem pergunta, né? Qual o tipo de herança envolvido? Falamos, né? Quais os possíveis genótipos dos indivíduos? Esse aqui. Vou botar aqui. Esses indivíduos aqui. Indivíduo 1, 1. Eu sei, né? Esse é o número, essa é a primeira geração. Então, esse é indivíduo 1. 1, ela é afetada. Então, se ela é afetada, ela ou é X-azão, X-azão, ou é X-azão, X-azinho. Ctrl-V. Então, eu poderia dizer que ela é X-azão underline, né? Lembram disso? Mesma coisa, né? Só... Tá? O marido, o X, o 3, 1, 1, 2, 3. Essa aqui não é, ela é normal, é uma mulher, então ela é como X-azinho, X-azinho. Tá? O indivíduo 3-2. 3-2 é um homem afetado. Se é um homem afetado, ele é X-azão, Y, né?
Aqui. O 4, 5. Aqui é a primeira, segunda, terceira, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é uma mulher, né, afetada. Se ela é uma mulher afetada, é X-azão, alguma coisa. Tá? Entretanto, especificamente essa mulher aqui, não sei se vocês observam, ela tem um filho não afetado. Se o filho é não afetado, ele tem um azinho, né? E esse filho recebe o Y do pai, então obrigatoriamente recebeu o azinho da mãe. Então aqui eu sei com certeza absoluta que essa mulher, que é a 55, né? 1, 2, 3, 4, 5, ela é uma heterozigota. E o 6, 12, né? 6, 12, eu acho que é isso, né? 1, 2, 3, 4. Desculpa, 4, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Um homem não afetado. O homem não afetado é X-azinho Y, tá? Que é igual esse aqui também. Ctrl C, Ctrl V. X-azinho Y. Era isso que perguntava na questão, né? Depois perguntava, todas as filhas dos homens afetados serão afetadas? Notem. Todas as filhas dos homens afetados serão afetadas? O homem, ele sempre vai ter um azão. Então, ele sempre vai repassar esse para a filha. Então, sim, todas as filhas de homens afetados serão afetadas, tá? E isso é realmente o motivo pelo qual a gente tem mais mulheres com problema nas doenças ligadas ao sexo dominante do que homens, ok? Elas podem tanto ser afetadas quando o alelo é passado pela mãe, quando o alelo afetado é passado pelo pai, tá? Então, nós temos duas possibilidades, ok, gente? Ó, beijão, até mais, tá?